Dona Piedade tinha 71 anos e uma varanda pequena demais para o amor que cabia nela. Era uma varanda de vila, estreita, com grades de ferro pintadas de verde, 2 cadeiras de vime e uma samambaia que ela regava toda manhã antes de fazer o café. Não havia nada de especial naquele espaço, nada que chamasse a atenção de fora, nada que fizesse alguém parar e pensar: aqui acontece algo importante. E, no entanto, acontecia. Havia 2 cadeiras naquela varanda. A da esquerda era dela. A da direita havia sido de Antônio, seu marido de 43 anos, que partiu numa manhã de inverno, de forma tão quieta quanto havia vivido, sem aviso, sem drama, apenas deixando um espaço que ela não conseguia olhar sem sentir o peso da ausência. Por um tempo, ela pensou em tirar a cadeira. Chegou a arrastá-la até a porta da sala numa manhã em que acordou decidida a mudar alguma coisa de lugar. Pensou que talvez, se a cadeira não estivesse mais ali, a dor deixaria de ter onde se sentar todos os dias. Mas bastou olhar para o canto vazio da varanda para sentir que havia retirado mais do que um móvel. Era como se tivesse tirado uma parte da história que ainda respirava naquele espaço. Então, ela voltou com a cadeira. Não por apego ao objeto em si. Piedade era uma mulher prática, não dada a guardar coisas só pela guarda. Mas havia algo naquela cadeira vazia que ela não sabia explicar. Uma espécie de presença que permanecia. Como se tirar a cadeira fosse apagar algo que ainda precisava estar ali. Então ela ficou. E foi assim, sem planejamento, sem intenção, que tudo começou. O primeiro a sentar foi Jonas. Jonas tinha 42 anos, morava no número 7 da vila e carregava nos ombros o tipo de cansaço que não vem de trabalho físico. Vinha de dentro, daquele lugar fundo onde as pessoas guardam as coisas que não sabem dizer em voz alta. Havia perdido o emprego 2 meses antes. Não havia contado para a esposa ainda. Saía de manhã como se fosse trabalhar e passava o dia andando pela cidade. Voltava na hora certa, jantava em silêncio. Naquela tarde, ele passou em frente à varanda de Dona Piedade e ela estava lá, como sempre, sentada na cadeira da esquerda, com o café na mão, olhando a rua sem pressa de nada. Ela não disse nada, apenas olhou para ele e depois para a cadeira vazia ao lado. Jonas parou. Não sabia por quê. Talvez porque ninguém havia olhado para ele daquele jeito nos últimos dias. Não com pena, não com cobrança, apenas com espaço. Entrou pelo portão que estava encostado e sentou. Ficaram em silêncio por um longo tempo. Depois, Dona Piedade se levantou, foi até a cozinha e voltou com uma xícara. Colocou na mão dele sem perguntar se queria. O café estava forte, um pouco amargo, do jeito que Antônio gostava. Jonas segurou a xícara com as 2 mãos, como se aquele calor pequeno fosse a primeira coisa firme daquele dia. Ele tomou. Continuaram em silêncio. Quando Jonas foi embora, quase 1 hora depois, ela não havia perguntado o que estava errado. Não havia dado conselho. Não havia dito que ia ficar bem. Havia apenas ficado. E isso, Jonas descobriu naquela tarde, era exatamente o que ele precisava. Depois de Jonas veio Renata. Renata tinha 28 anos e morava com a mãe no número 3 desde que o relacionamento de 4 anos havia acabado de uma forma que ela ainda não conseguia nomear completamente. Não havia sido uma separação dramática. Havia sido lenta, desgastante, daquelas que vão tirando pedaços da pessoa antes que ela perceba que está incompleta. Ela passou em frente à varanda numa tarde de sábado e viu a cadeira.
Dona Piedade estava lá. A cadeira estava vazia. Renata entrou sem saber bem por quê. Sentou. Ficou olhando para a rua por um tempo enquanto Dona Piedade tricotava em silêncio ao lado. O som das agulhas era ritmado, constante, quase como respiração. Havia naquele som uma calma que não exigia que Renata se acalmasse. E talvez por isso, aos poucos, alguma coisa dentro dela foi deixando de se defender. A senhora não vai perguntar o que eu tenho? Disse Renata, depois de um tempo. Não, disse Dona Piedade, sem levantar os olhos do tricô. Renata ficou em silêncio. Por quê? Porque se você quiser me contar, você conta. E se não quiser, não precisa. As duas coisas estão bem. Renata ficou mais uma hora. Não contou nada naquele dia. Mas voltou na semana seguinte. E na seguinte. E foi na terceira visita que as palavras finalmente encontraram saída. Devagar, aos pedaços, da forma irregular com que as coisas verdadeiras costumam sair quando finalmente encontram um lugar seguro para existir. Dona Piedade ouviu tudo, sem interromper, sem oferecer soluções, sem fazer o rosto de quem está sofrendo junto de um jeito que pressiona a outra pessoa a parar de falar para não causar mais sofrimento. Apenas ouviu. Quando Renata terminou, Dona Piedade disse apenas: "Você carregou isso por muito tempo sozinha." Não era uma pergunta, não era um conselho. Era um reconhecimento. E às vezes é exatamente isso que a gente mais precisa. Que alguém veja o peso antes de sugerir como carregá-lo diferente. Com o tempo, a cadeira da direita foi sendo ocupada por pessoas diferentes. O menino do número 12, que sentava ali depois da escola e ficava em silêncio até a hora do jantar, sem que ninguém perguntasse por que ele preferia aquela varanda à própria casa. Dona Piedade nunca o pressionou, apenas deixava um copo de suco ao lado dele e continuava fazendo suas coisas. Um dia, ele levou um desenho para mostrar. No desenho havia uma casa pequena, uma árvore grande e 2 cadeiras na varanda. A senhora do número 15 também apareceu. Havia perdido o marido no mesmo ano que Piedade e encontrou naquela cadeira um lugar onde a viuvez não precisava ser explicada, porque a anfitriã também conhecia aquele território. As duas às vezes conversavam sobre receitas antigas, contas de luz, dores nas pernas. Outras vezes não falavam nada. E mesmo assim, uma entendia a outra. Veio também o rapaz novo, que havia se mudado para a vila há poucos meses, ainda sem conhecer ninguém. Trabalhava à noite, dormia durante o dia e vivia com a sensação de estar sempre atrasado para pertencer a algum lugar. Numa tarde, parou diante do portão. Aberto, meio sem jeito, e Dona Piedade apenas apontou para a cadeira. Ele sentou como quem pede licença ao mundo. Dona Piedade nunca anunciou que sua varanda era um lugar de acolhimento. Nunca colocou placa. Nunca convidou ninguém formalmente. Nunca disse às pessoas que podiam chegar. Apenas deixou o portão encostado. Deixou a cadeira disponível. Ficou ali, presente, com seu café e sua samambaia e seu silêncio que não pesava. O tipo de silêncio que descansa em vez de cobrar. E as pessoas foram chegando. Como chegam as coisas que encontram o lugar onde pertencem. Aos poucos a vila começou a mudar, sem que ninguém percebesse de imediato. Não
foi uma mudança barulhenta. Não teve reunião de moradores, nem promessa, nem discurso. Mas as pessoas passaram a se cumprimentar um pouco mais. Jonas, que antes andava olhando para o chão, começou a parar para ajudar a senhora do número 15 com as sacolas. Renata passou a sorrir para o menino do número 12 quando via voltando da escola. O rapaz novo, que quase ninguém conhecia, começou a consertar pequenas coisas na vila quando tinha folga. Era como se aquela cadeira ensinasse uma linguagem silenciosa. A linguagem de deixar espaço, de não invadir, de não exigir explicações antes de oferecer presença. E talvez fosse por isso que a varanda de Dona Piedade parecia maior do que realmente era. Porque existem lugares pequenos por fora que se tornam imensos quando alguém cabe neles, sem precisar diminuir quem é. Numa tarde de outubro, Jonas voltou. Havia conseguido um emprego novo. Havia contado para a esposa, não apenas sobre o desemprego, mas sobre tudo que havia carregado em silêncio durante aqueles meses. Havia sido uma conversa difícil e uma conversa necessária. Ele havia chorado de vergonha. Ela havia chorado de susto. E depois os dois ficaram muito tempo sentados à mesa, tentando reaprender a falar a verdade um para o outro. Ele sentou na cadeira da direita, como havia feito da primeira vez. Vim agradecer, disse. Dona Piedade olhou para ele. Não fiz nada. Fez sim, disse Jonas. A senhora ficou. E naquele dia, isso era o mundo inteiro. Dona Piedade ficou em silêncio por um momento. Olhou para a cadeira onde ele estava sentado. Pensou em Antônio, em como ele também havia sido assim. Presente sem precisar de palavras. Firme sem precisar de força. Amoroso da forma mais quieta e mais real. Talvez a cadeira não estivesse vazia, afinal. Talvez ela houvesse apenas esperado pelas pessoas certas para continuar fazendo o que sempre havia feito. Oferecer um lugar onde alguém pudesse sentar e sentir que não estava completamente sozinho no mundo. Naquela noite, depois que Jonas foi embora, Dona Piedade ficou mais tempo do que de costume na varanda. A rua já estava quase silenciosa. Algumas janelas ainda tinham luz. De uma casa vinha cheiro de alho refogado. De outra, uma televisão ligada abaixo. A samambaia balançava um pouco com o vento, e a cadeira da direita permanecia ali, quieta, guardando todas as histórias que haviam passado por ela. Piedade passou a mão no braço de Vime, como quem toca uma lembrança. Você viu, Antônio? Sussurrou. Não esperava a resposta. Não precisava. Porque algumas respostas chegam sem som. Chegam como paz. Como uma certeza mansa. Como a sensação de que o amor, quando é verdadeiro, encontra maneiras novas de continuar servindo ao mundo. E pela primeira vez em muito tempo, Dona Piedade não olhou para a cadeira como um lugar de perda. Olhou como um lugar de continuidade. Dona Piedade continua na varanda. Toda manhã, antes do café, ela rega a samambaia. Arruma as duas cadeiras, a dela e a outra. Deixa o portão encostado. Não sabe quem vai chegar hoje. Talvez ninguém. Talvez alguém que ela ainda não conheça. Talvez alguém que ela conhece há anos, mas que hoje carrega algo novo. Não importa. A cadeira estará lá, disponível, sem pressa, sem exigência. Porque algumas pessoas entendem, sem que ninguém precise ensinar, que às vezes o gesto mais poderoso que existe não é fazer. É simplesmente estar, deixar espaço, permitir que alguém chegue como é e descanse um pouco antes de continuar. Dona Piedade é uma dessas pessoas.
e a rua inteira sabe disso, mesmo que nunca tenha colocado em palavras. Porque no fundo, toda rua precisa de uma varanda assim. Um lugar onde ninguém precise parecer forte o tempo inteiro. Um lugar onde a tristeza possa se sentar sem causar constrangimento. Um lugar onde a vida, cansada de ser apressada, encontre uma cadeira vazia e descubra que ainda existe acolhimento no mundo. E talvez seja isso que Dona Piedade tem aprendido sem tentar ensinar a ninguém. Nem todo vazio precisa ser preenchido às pressas. Às vezes, quando cuidado com amor, ele se transforma em espaço. E espaço, nas mãos certas, virá abrigo. Esse canal está construindo uma família de pessoas que escolhem sentir, crescer e florescer juntas. Se você quer fazer parte, fica com a gente.